Eu tenho uma hipótese muito maluca, mas que pode ser real se a gente comparar alguns elementos. O Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, é o Haddad da direita. Eu posso te provar isso com apenas duas imagens. Olha a primeira imagem. Haddad com a máscara do Lula em 2018. Ele colocava essa máscara dizendo que ele era o candidato do presidente Lula, ex-presidente naquele momento. E se reunia o tempo todo com o Lula na prisão. Mas muitos vão falar, tá bom, o Tarcísio não faz essas coisas. Veja a segunda imagem. Tarcísio segura um boneco. Quem é nesse boneco? Quer saber qual é o objeto? Acho que você está vendo. Um boneco do Bolsonaro. Pode ser mera coincidência, mas o que você acha disso? Parece algo louco, realmente, mas parece que está tudo se costurando para um Tarcísio com efeito Haddad, parecido com o efeito de 2018, de o Bolsonaro vir como cabeça de chapa e o Tarcísio vir como vice. Tudo parece que Bolsonaro como cabeça de chapa vai colocar seu nome, a justiça vai barrar, e quem vai ser o vice dele? O Tarcísio? Pode ser, né? Pode ser essa loucura, ou pode ser outro nome. E o que você acha disso? Será que ele vai fazer todos os passos de Haddad? De Lula? Bolsonaro vai repetir o feito histórico? Vai ser uma eterna repetição? Se for a repetição, nós sabemos que o resultado não foi bom. Se todo esse cenário se traduzir de Bolsonaro presidente, não pode porque ele está inelegível, não pode porque ele vai ser preso. Quem vai vir depois? O Tarcísio como seu vice? Vamos supor isso. O que acontece? O mesmo cenário de 2018. Qual é o mesmo cenário de 2018? Lula tentou transferir seus votos para o Haddad, só que o Haddad perde de um efeito do próprio Bolsonaro. Claro que tem outras circunstâncias diferentes, mas o que você acha disso daí? Parece uma hipótese muito maluca, mas além disso, os bolsonaristas, a família Bolsonaro, não está gostando muito dessa ascensão de Tarcísio dentro do ramo empresarial e também dentro do ramo político. Então essas eleições prometem muito. E por que eu estou falando isso? Porque todos ficaram sabendo das mensagens vazadas. E olha o que Eduardo Bolsonaro fala com seu próprio pai sobre essa questão de colocar Tarcísio como maior destaque, como candidato. Olha o que ele coloca. Só para te deixar ciente, Tarcísio nunca te ajudou em nada no STF. Sempre esteve de braço cruzado, vendo você e se aquecendo para 2026. Aqui nos Estados Unidos tivemos que driblar a ideia plantada aqui pelos aliados dele, de que Tarcísio igual Bolsonaro. Uma clara mensagem de que Estados Unidos não precisariam entrar nessa briga, pois com o TF, deve ser o STF, ou com você, Trump teria um aliado na presidência em 2027. Agora ele quer posar de salvador da pátria. Se o sistema enxergar no Tarcísio uma possibilidade de solução, eles não vão fazer o que estão pressionados a fazer. E pode ter certeza, uma solução Tarcísio passa longe de resolver o problema. Vai apenas resolver a vida pessoal da Faria Lima. Eduardo Bolsonaro fala com seu pai sobre isso com Tarcísio. E além disso, vemos que Eduardo está extremamente incomodado com o protagonismo do governador de São Paulo. Ele não quer o destaque, ele quer roubar esse destaque e ser o verdadeiro herdeiro político de Jair Bolsonaro. E o próprio Bolsonaro prefere ainda a ideia de que a Michelle se candidate ao invés do Tarcísio, porque sabem
que ele pode roubar esse espaço, pode roubar esse eleitorado da direita. Ah, mas eles não são aliados? No momento, sim. Mas quando esse cara vai chegar no poder, se o Tarcísio ganhar essas eleições, ele pode fazer uma política com muita maestria, com um melhoramento realmente do Brasil, e que pode roubar o capital político, os votos da família Bolsonaro, tirando, então, essa hegemonia, esse destaque da família Bolsonaro. Olha essa notícia aqui, para a gente comprovar que quanto eles estão incomodados com essa ascensão de Tarcísio. E olha que nem eu gosto do Tarcísio, aqui é uma análise que eu faço muito geral de vários políticos e das eleições que estão se aproximando de 2026. Mas Tarcísio tem ganhado destaque e corpo para uma eleição executiva, principalmente federal, de presidente. E se ele não for agora, ele vai na próxima. Mas vamos ver essa matéria. Eduardo diz querer ser candidato à presidência no lugar do Bolsonaro. Deputado federal afirma que sua família considera abandonar o PL, o Partido Liberal de Valdemar, caso Tarcísio se filie ao partido. O ex-presidente está inelegível. Essa daqui é só uma manchete, mas mostra como está um caos à direita. A direita está toda, como eu já falei, dividida. Eu já falei isso no vídeo passado, onde eu falo também de Tarcísio com a chapa de Ciro Gomes, que isso pode ser uma ótima estratégia, mas ideologicamente inviável. Se você não assistiu ainda esse vídeo, aperte o cardzinho aqui em cima. Eduardo Bolsonaro sabe que Tarcísio está numa crescente. Os políticos, a gente sempre tem que pensar, os políticos com tendências de queda e tendências de crescimento. O Eduardo Bolsonaro atualmente, vamos ser bem imparciais e vamos olhar o cenário como um todo. Ele está em queda ou ele está em crescimento? Ele ir para os Estados Unidos alegando que está sofrendo perseguição, ele está em queda ou crescimento? Tarcísio, como governador, com uma estrutura, uma popularidade, ele está em queda ou crescimento? É isso que aponta as pesquisas. A pesquisa hoje da Atlas apontou algo interessante de ser analisado. Olha o que eu estou te falando. Olha como Tarcísio está na frente do Lula. Claro que está empatado tecnicamente. Sempre temos que tomar cuidado com isso. Mas Tarcísio é o nome mais forte do que a própria família Bolsonaro. Ah, mas o Eduardo Bolsonaro não está aqui nesses cenários de segundo turno. Claro que não está. Mas vamos comparar Michele Bolsonaro. Você acha mesmo que o Eduardo Bolsonaro vai ter a mais do que a Michele Bolsonaro? Eu acredito que tem a mesma porcentagem ou até menos. E olha como o Tarcísio está 2 pontos percentuais, por volta, de 2 pontos percentuais, acima do Lula. O que isso nos revela? Que Tarcísio assusta a família Bolsonaro, o protagonismo da família Bolsonaro e de todos os candidatos de mais confiança desse grupo político. O Tarcísio, para quem não sabe, ele não é só do Bolsonaro. Ele também está muito associado com os setores políticos do Centrão, do MDB, do PSD de Kassab. Falando de MDB, o Temer. Diversos setores do centro estão envolvidos com Tarcísio. Tarcísio é um político costurador de alianças com o Centrão. E isso pode dar a ele uma força, uma máquina potente para derrotar o Lula ou o candidato do PT. Claro que o Lula tem muita força e muita popularidade. O Lula não perdeu nenhuma eleição desde
desde a sua primeira vitória. Não perdeu, ele foi elegendo e elegeu sucessores. Menos o Haddad. Mas é uma peça que incomoda. Então, o Tarcísio, voltando àquele tema que eu estava falando, o Tarcísio ser um Haddad da direita, em termos ideológicos liberais, parece um pouco, lembra um pouco. Essa jogada que pode ter de colocar um Tarcísio na vice-presidência e colocar o Bolsonaro como cabeça de chapa, aí sim vai parecer muito fenômeno de 2018. Mas eles nem querem repetir esse fenômeno. Então, é uma hipótese meio doida, mas que pode ser possível. E para acabar, vamos ver o que o Lula está usando como estratégia para poder tentar quebrar Tarcísio. Mas antes, se você gosta de análises políticas e não quer perder nenhuma, ative o sininho e se inscreva. É muito rápido e fácil. E além disso, você sempre vai ser acionado quando eu falar de alguma análise, ou de algum político, ou de partidos, ou um ranking, ou um react. Tudo eu faço nesse canal. Então, é isso. Vamos ver Lula. Ainda vai aparecer mais candidatos. Quanto mais aparecer, melhor. O senhor acha que eles temem o ex-presidente Jair Bolsonaro, por isso alguns não se despontam, não apresentam candidatura? Como é que o senhor acha que o Bolsonaro influencia nesse cenário para a direita? Olha, o Bolsonaro, nós temos que reconhecer que o Bolsonaro tem uma força no setor de extrema-direita muito forte. O Zema não seria nada sem o Bolsonaro. Então, eu acho que o Zema vai fazer o que o Bolsonaro quiser. E o Tarcísio também? Não, melhor, desculpa, não é o Zema, não. É o Tarcísio. Ele vai fazer o que o Bolsonaro quiser. Até porque sem o Bolsonaro ele não é nada. Ele sabe disso. O Lula já está alfinetando Tarcísio. Por quê? Quando ele começa a expor Tarcísio, é uma estratégia para combater o potencial crescimento desse candidato. Essa é uma estratégia que eles já estão utilizando nessa semana, é combater potenciais crescimentos de Tarcísio, porque você viu a pesquisa da Atlas, apontou uma vitória do governador, e isso seria muito perigoso, o Lula perder uma reeleição. Isso mostra um fracasso político desse projeto de governo. Mas o Tarcísio, ele está todo fragilizado para a eleição de 2026, dado o cenário. Isso pode mudar. Por quê? Nós temos que olhar sempre a história. Os governadores de São Paulo, geralmente, não ganham mais a presidência. Não ganham. O único governador de São Paulo que ganhou a presidência do Brasil foi Jânio Quadros, em toda a República. Claro, tem o café com leite e tal, mas eleições realmente que a maioria esteja participando. Só o Jânio Quadros ganhou. Vários governadores de São Paulo foram derrotados, e até mesmo pelo Lula. O Lula ganhou do Serra. O Lula ganhou do Alckmin. A sua sucessora, Dilma, ganhou do Serra. Olha como que é o histórico dos governadores de São Paulo. Os governadores de São Paulo geralmente não ganham. E isso mostra que a história pode se repetir. A história pode se repetir. E além disso, com as condições desfavoráveis a essa candidatura de Tarcísio. Pode ser um erro colocar ele como candidato em 2026. Analisando de forma geral todas as expectativas, as pesquisas, os fenômenos, as consequências, é mais viável Tarcísio se candidatar novamente numa reeleição para governador, para assim, em 2030, estar com mais moral do que realmente em 2026. Porque a chance dele se tornar o Haddad da direita
vai ser muito grande. Muito grande. Se o Tarcísio não quer ser o Haddad da direita, ele não se candidata em 2026. Claro que tudo pode mudar. Pode ser que o Centrão banque essa candidatura, Tarcísio consiga realmente uma robustez nesse campo da direita. Tudo pode mudar. Mas o cenário que é dado até agora é tudo, em sua maioria, desfavorável. Poucos pontos realmente positivos. E além disso, ele vai perder o poder da máquina de São Paulo. Então me diga o que você acha de Tarcísio. E já falei muito de Tarcísio nessa semana e na semana passada. Agora acho que já deu, vamos passar para outro tema. Mas é isso.